família no altar de Deus. Então é um culto em adoração ao Senhor, em prol à família, a nossa família. O que nós devemos fazer? Pegar a nossa família e depositar no altar de Deus e confiar. Quando nós colocamos na mão de Deus, no altar de Deus, nós temos que confiar. Aleluia! Descansar, acreditar que Deus, Ele está cuidando. Glória a Deus! Isso aqui, amados, é uma mulher totalmente deprimida, uma mulher totalmente depressiva, né? Porque a palavra nos mostra indícios de que Ana, ela estava depressiva. Subia, o marido de Ana, Eucana, ele tinha 2 mulheres, porque naquela época, quando o homem casava e a mulher não gerava filho, ele tinha por direito tomar uma segunda esposa para gerar filhos, para ter herdeiros. Então, como Ana não gerava, Eucana tomou Penina como a sua segunda esposa, a qual muitas situações, irmão, depressão, ela não vem sem uma causa. A depressão, ela não entra na vida de um ser humano, ou até mesmo de um cristão. Eu já ouvi pessoas pregando e dizendo: depressão não é coisa de crente. E até concordo, não é coisa de crente nem de ninguém. Ninguém merece viver deprimido, angustiado, triste, amargurado. Mas a circunstância da vida muitas vezes nos leva à depressão. As situações muitas vezes nos causam dor. Aleluia, glórias a Deus. Muitas vezes a depressão vem na vida das pessoas, talvez por causa de uma traição no casamento, de uma traição de um amigo, de uma traição de um irmão, de um parente, por uma perda, talvez perdeu algo, tudo que tinha seus bens, ou até mesmo por uma bênção que você tanto deseja, que o cristão tanto deseja tê-lo na sua vida, e muitas vezes a bênção não chega na hora que o cristão deseja, na hora que ele quer. Ele esquece muitas vezes não de buscar Deus, mas ele deixa o seu coração absorver esse sofrimento. E aí muitas vezes ele começa a olhar para dentro de si e falar: eu sou pior de que todos. Olha, fulano casou, depois de mim já gerou um filho, já tem 2 filhos, e cadê? E o meu que não vem? Talvez Ana agia dessa forma. Casou esperando dar um filho para o seu esposo. Mas Ana não. Passou-se um mês, Ana não gerou. Segundo mês, Ana não gera. E ela ficava na expectativa, que todo mês ela ficava esperando. Mas não acontecia a gestação que ela tanto esperava. E muitas vezes, amado, o esposo de Ana, Eucana, a Bíblia fala que Eucana amava muito a Ana. A Bíblia chama a Penina de a outra gerava, mas Ana não gerava. Então Eucana amava tanto a Ana. Quando subia o templo para ofertar ao Senhor, adorar a Deus, ele dava uma parte para Penina, uma parte para Ana. Só que a parte da Ana que ele dava para Ana ofertar era maior. Aleluia, Deus! Era
tiveram 20 filhos, né? E muitas vezes, aquele que casou falando, eu quero dar bastante filho para o meu marido. E muitas vezes não consegue gerar. E diz a palavra que o próprio Deus fechou a madre de Ana. E Ana se sentia triste. Só que só o amor, muitas vezes só o amor do marido não é o suficiente. Por mais que o esposo ou a esposa ama um ao outro, mas muitas vezes no lar sempre há um vazio. Sempre falta algo dentro de um lar, dentro de um relacionamento, dentro de uma família, sempre falta algo. Muitas vezes alguém pode ter que falar, eu sou feliz nessa parte. Eu sou feliz porque Deus me deu meus filhos e todos eles são uma bênção. Mas muitas vezes eu não sou completa porque o meu filho tem uma deficiência. Eu não sou completa porque Deus me deu todos os meus filhos. Eu amo a todos iguais. Mesmo alguém, muitas vezes, na minha família também tem pessoas que nasceram com deficiência e Deus já te levou. E o amor é o mesmo. Não há diferença nenhuma. Mas há pessoas que ele planeja na sua mente, né? Ele desenha os filhos que eles querem ter. E muitas vezes os filhos vêm totalmente opostos daquilo que ele planejou, que ela planejou. E muitas vezes isso é um motivo para causar uma depressão. Por mais que o esposo ame a sua esposa, por mais que a sua esposa ame o seu esposo, é o que acontecia. Eucana amava a Ana, mas só que Eucana deixava a desejar, porque ele estava cego, ele amava tanto a Ana, mas quem dava filho era Penina. E isso magoava o coração de Ana. E quando Ana estava deprimida e subiram para adorar o Senhor, então todos se alegravam, todos comiam, todos bebiam. Mas Ana, ela não comia, ela não bebia. O que é isso? Sinônimo de depressão. Ela não comia, ela não bebia. E Eucana parece que ainda fala assim, né? Ainda pergunta para Ana, por que tu choras? Por que tu não come? Será que ele não estava enxergando o problema que estava dentro da sua casa? Olha aí. Irmãos, nós temos que ficar atentos em todas as situações dentro da nossa casa. Muitas vezes o problema está debaixo do nosso nariz. E muitas vezes nós não enxergamos e ficamos como Eucana. Por que tu chora? Por que tu não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Penina tinha 10 filhos e Ana lutando, chorando, amargurada, porque o desejo dela, hoje não, irmãos, hoje o casal, por opção de não ter filhos, ou porque tem algum problema que não gera, hoje não é discriminação, mas aquele tempo era discriminação. Se o homem quisesse repudiar a sua esposa porque não gerou filhos, ele poderia repudiar a esposa e tomar outra. Mas Eucana amava Ana, né? E muitos outros homens, Abraão também, que Sara não gerou filho logo de início, vegerá na sua velhice, mas Abraão também amava sua esposa e não repudiou. Vários homens que não repudiaram a sua esposa, mas dentro da lei eles encontravam essa brecha, que eles poderiam repudiar e
coração de Ana. Mas na nossa vida, existe um momento na nossa vida que, por mais que o esposo o ame, por mais que a esposa o ama, mas não pode preencher o vazio dentro do seu coração. Não pode. Eucana dava uma parte de dinheiro muito maior para Ana, mas esse dinheiro também não preenchia o coração de Ana. O vazio era constante na vida de Ana. Só que Ana, ela era sábia. A Penina irritava a Ana. Mas sabe o que é uma pessoa todos os dias irritar? Eucana talvez amanhecia o dia, a Eucana tinha suas obrigações como pai de família, saía para trabalhar. Mas Penina e Ana ficavam dentro de casa. Talvez quando Eucana chegava, Penina se fazia de amiga. Mas quando Eucana virava as costas, ela começava a irritar a Ana, para que Ana talvez viesse pecar diante de Deus, ou pecar contra o seu próprio esposo, abandonar o seu lar e sair de casa. Glória a Jesus. Mas e quantas vezes nós temos uma Penina na nossa vida? Quantas vezes a Penina está dentro da sua casa? Quando eu falo a Penina, não estou falando de mulher, estou falando de problema. Porque o problema de Ana era Penina. Penina que o insultava, era Penina que humilhava Ana. Glória a Deus. Aleluia. E diz que Ana, ela chorava. Ela não comia e não bebia. Então depois que todos comeram, menos Ana, que a palavra de Deus ela não é contraditória. A palavra de Deus nós lemos aqui que Ana não comia e não bebia. Mas no versículo eu perdi qual é o versículo. O versículo não importa. Diz aqui que Ana depois de comer e beber, Ana, ela se prostrou adiante de Deus. Algumas tradições diz que Ana se derramou. Sabe o que é derramar? Sabe o que é derramar? Ó, esse copo está cheio. Derramei. Mesmo assim, amados, nosso coração é um depósito de sentimentos. A nossa mente é um depósito também que acumula as coisas, o pensamento vem e muitas vezes também armazena palavras que nós ouvimos, tanto no sentido para edificação, como no sentido para destruição. Então, diz a palavra que Ana, ela se prostrou, ela se entregou no altar de Deus e se derramou perante o Senhor. Então ela se esvaziou de si mesma. Aleluia. Ela se esvaziou do seu coração. Glória a de Deus. todo sentimento ruim, de amargura. Ela diz que era atribulada de espírito. Era uma mulher amargurada. E muitas vezes a amargura impede a nossa bênção. A tribulação da nossa vida
se derramou, quando ela se esvaziou a sua alma, o seu coração, porque Ana estava muito irritada, Ana estava muito atribulada. Talvez Eucana não conseguia perceber quando Ana era insultada por Penina, por mais que ele amava, mas ele não conseguiu resolver o problema dentro da sua casa. Mas aleluia, Deus, de oração, ela foi ao templo como Eucana também, como Penina. Penina ela ia também, mas Penina ia para insultar a Ana, porque ela se aparecia com os filhos de Eucana, e Ana não. Ana, cada vez que ela subia, cada ano que ela subia para adorar ao Senhor, era um sofrimento para Ana. Mas esse dia ela fez diferente. Ela foi para se esvaziar todos esses anos. Olha só, a Bíblia não fala quantos anos Ana ficou casada com Eucana para gerar o seu primeiro filho, aleluia, Samuel. Deus. Então dá a entender que para gerar 10 filhos, Penina tinha 10 filhos, porque o Eucana, ele fala que não sou eu melhor do que 10 filhos. Então significa que a Penina tinha 10 filhos. Para ter 10 filhos, no mínimo um filho por ano, 10 anos, né? 10 anos. Mas vamos colocar ainda outros anos atrás, que eles ficaram planejando: esse ano eu vou gerar, esse mês eu vou engravidar, e passou-se alguns anos. Então, amados, uns 15 a 20 anos por aí, Ana sendo humilhada, Ana sendo amargurada. Sabe o que é, amado? Você desejar uma coisa e essa bênção não vier, e você não tem outra alternativa, você não encontra solução, porque gerar um filho só gera se Deus abrir a mão. Aleluia, E Deus. tem bênção na minha e na tua vida também, que só vem quando Deus determina. Vai lá, Glória a Deus. vai lá, Gabriel. Vai hoje lá na Cristo é a Verdade, que liberta na Rua Maria Fernandes de Valete, entrega a bênção lá para cada um que está lá. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Aí veio Gabriel com a bênção. Mas quando Gabriel está perto de chegar na igreja, Cristo é a Verdade que liberta, quem se apresenta? O príncipe do rei da Pérsia, ou seja, Satanás, o espírito das trevas. Porque Gabriel, ele não é anjo guerreiro, ele é um anjo que obedece. Todos os anjos são ministradores de Deus, por Deus. Deus manda e eles obedecem. Então, Gabriel, ele vem com a bênção, ele se responsabiliza. Deus fala: vai lá, Gabriela, no hospital, leva a cura lá para um servo. O Gabriel vai. Mas se o inimigo colocar uma barreira para Gabriel não chegar lá no hospital, Gabriel fica preso. Fica preso com a bênção. Aí Deus fala: vai lá, Miguel. Porque Miguel é o anjo guerreiro que corta todos os laços, que quebra toda a teia do inferno, que abre porta. Aleluia! Glórias a Deus. Então Deus mandou naquele dia a bênção para Ana. Mas para ela receber, ela teve que fazer o quê? Ela teve que fazer o quê? Se derramar. Se derramar nos pés do Senhor.
se esvaziar de si, dos pensamentos que muitas vezes vinha na mente de Ana, se esvaziar da amargura, se esvaziar de tudo que estava dentro de Ana, todo sentimento de desprezo, de humilhação, porque assim, amados, quando não sei se alguém já passou por isso, mas eu já passei por muitas vezes. Quando você está na prova, quando você está passando por certa provação ou uma humilhação, você olha para todos, você enxerga todo mundo feliz, mas aqui dentro não está feliz. Por mais que você quer ser feliz, você pode sorrir, você pode brincar, você pode, fazer tudo que uma pessoa feliz faz, mas aqui dentro está preso, está preso. Foi isso que acontecia com Ana. Quando Ana subia no templo, a Ana chorava, não comia, ficava pelos cantos, amargurada de espírito, mas depois, talvez quando saía dali, com as amigas, ela conseguia se abrir, dar risada, conversar normalmente, porque é assim que acontece na vida, nas nossas vidas. Há sentimento dentro de nós, amados, que muitas vezes fica preso dentro de nós. Você conversa com um amigo, você dá risada, você bate papo, às vezes vai até a balada, vai até festa, procurando se divertir, esquecer do problema. Mas o problema está preso dentro de si. Se não fazer como Ana fez, naquele dia ela foi decidida. Hoje eu vou me derramar nos pés do Senhor, no altar do Senhor. Eu vou no templo, vou abrir meu coração e vou falar com Deus. Glória a Deus, aleluia. E Ana foi decidida naquele dia. Aquele era um dia decisivo para Ana. E quando ela chegou no templo, depois que todos comeram e beberam, Ana não comeu, não bebeu. Ana se afasta, porque o que eu entendo, a Bíblia não fala se tinha mais gente no templo. Mas eu acredito que não tinha muita gente no templo, porque era a hora da refeição. Eles acabaram de comer e de beber. Ana entrou ao templo. Diz a palavra que o sacerdote ele estava sentado ao lado do pilar. Aleluia, glórias a Deus. E Ana se prostra ali, começa a falar com o Senhor só em pensamento. Olha o segredo da vitória. Não abra a tua boca, não conta os teus sentimentos para quem não pode resolver. Não conta para ninguém, conta para aquele que pode. Glória a Deus. Resolver o teu problema. Aí Ana começa a orar, começa a se derramar, começa a falar com o Senhor, eu imagino que Ana começa a chorar, começa a descer lágrimas, começa a descer. Aquela baboseira todinha. E ela só babosejava, porque não saía palavras. Eu entendo, Ana, porque há momento na nossa vida que por mais que você queira falar, sair som da sua boca diante de Deus, mas não sai, só sai lágrimas, choro. É verdade. Mas o coração está ligado com Deus. É o momento Glória que a Deus está Deus. esvaziando o seu coração. A mente de Ana estava ligada lá no trono. Era o momento que Ana estava esvaziando a sua mente. Mas sempre tem alguém sem visão. Sempre levanta alguém quando vê você se derramar
esse vinho. Olha aí. Mas Ana disse: não, meu Senhor, a tua serva não é filha de Belial. Sou uma mulher atribulada de espírito. Agora, Aleluia, Deus. eu pergunto, e o sacerdote, quantos anos Ana subindo para adorar a Deus, ofertando no templo, dizimando no templo, e Ana voltava amargurada. E a visão do sacerdote, onde estava? Olha aí. Aonde estava que ele não conseguia enxergar a aflição daquela mulher? Olha aí. Não conseguia enxergar a dor, porque o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus na nossa vida, irmãos. Eu falo porque pela misericórdia de Deus eu já senti. Deus faz você sentir a dor do outro. Faz você sentir a aflição do outro que está passando. Agora, onde que estava a visão do sacerdote? Como que ele estava liderando? Ele estava totalmente sem direção de Deus. Ele levantou e disse: aparta do teu vinho, achando que Ana estava chorando porque estava embriagada. Sim, na verdade, ela estava embriagada, mas embriagada no Espírito de Deus. Ela estava falando com o Senhor. Sempre na nossa vida, sempre levanta alguém. Na hora que você está gemendo, sempre levanta alguém para te acusar, para dizer que você não tem Deus, para dizer que você não está na posição de Deus, que é por isso que você está passando por esse processo de depressão. Ana, ela estava deprimida sim, mas ela estava com Deus. Aleluia, Glória a Deus. Muitas vezes, Aleluia. amados, nós estamos com Deus. Deus está conosco, mas muitas vezes nós não estamos na posição. Porque Ana, ela estava com Deus, Deus estava com Ana. Mas Ana só recebeu quando ela se posicionou, quando ela colocou a sua fé em ação e fez um voto a Deus. Ela não queria saber o que ia acontecer, mas ela votou: se o Senhor me deres um filho varão, eu te darei para te servir na tua casa por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia, Deus. Hoje, se uma mulher fazer um voto desse, consagrando seu ventre a Deus, dando seu filho para servir na casa de Deus, fazer o voto do nazireu, muitas vezes ela vai ser zombada, vai ser criticada, vai ser chamada de quadrada, e muitas vezes o filho nasce e não obedece, como Sansão. Sansão também foi um nazireu, mas Sansão foi totalmente oposto à vontade de Deus, totalmente desobediente. Por causa da desobediência, custou-se a sua vida, porque o projeto de Deus não era que Sansão morresse, era que Sansão livrasse o povo de Israel, que Sansão viesse governar, liderar o povo do Senhor dentro da obediência. Samuel foi um nazireado também de Deus, mas Samuel foi obediente até a sua Aleluia, morte. Deus. Samuel fez tudo, obedeceu todos os ensinamentos que os seus pais lhe deram, cumpriu o voto que a sua mãe fez. Hoje em dia, sua mãe e o pai fazer um voto, fala: você que se vira com o seu voto, quem lutou foi você, não fui eu. É verdade. É verdade. É bem por aí. Eu não mandei você fazer esse voto. Você fez porque você quis. Não. Ele fez porque sentiu a necessidade
vida, é que Deus faz você crescer, é que Deus faz você